Olá pessoal, estamos na disciplina de algoritmos e agora a gente vai dar uma olhada na aula número 2. O título da aula é Variáveis, Operadores e Constantes. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a importância da declaração das variáveis nos algoritmos e programas, bem como a definição de um tipo para cada tipo de variável, diferenciar os operadores aritméticos, lógicos e relacionais, e estabelecer a importância da constante em algoritmos. Então vamos para o nosso material. A gente também fala que as variáveis elas são classificadas por tipos primitivos e os tipos mais elaborados. Então, trabalhando com algoritmos, a gente sempre vai trabalhar com os primeiros tipos de variáveis, que são os tipos primitivos. Os tipos primitivos são as variáveis mais de baixo nível, as variáveis primordiais para a utilização na programação. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: existe diferença entre dados e informação? Então, os computadores são capazes de armazenar e manipular grande quantidade de informação. Se apresentarmos uma data, tipo 21 de setembro, estamos apresentando um dado. Ao dizermos que esse é o dia da árvore, então isso passa a ser uma informação. Então, ele agrega um valor àquele primeiro dado informado. Essa é a diferença entre dado e informação. Os 4 tipos primitivos utilizados na programação e dentro dos algoritmos são o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico. A gente viu um pouquinho sobre isso na primeira aula, mas agora a gente vai mais a fundo nesses temas. Inteiro. Qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos. Pode ser negativo, nulo ou positivo. Então, exemplos: menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Todos esses são valores do tipo inteiro. Algumas proposições usando inteiros. Ele tem 15 irmãos. A escada possui 8 degraus. Meu vizinho comprou 2 carros. Todas essas frases têm valores que são do tipo inteiro. O tipo real. Qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais. Negativo, nulo ou positivo. Os números reais, diferente dos números inteiros, eles já existem a possibilidade de ter casas decimais. Então são os valores que a gente chama de valor quebrado, né? 1,5, 3,5. Então ali tem alguns exemplos: 13,48, 105,56, 0,001, 15,545. Os números reais, a gente pode formar algumas proposições. Ela tem 1,73 metros de altura. Meu saldo bancário é 1,00 reais. No momento estou pesando 54 quilos. Então todas essas são frases que denotam valores do tipo real. Caractere. Qualquer informação composta por conjunto de caracteres alfanuméricos, numéricos, alfabéticos e especiais. Então todas as frases que estão no exemplo ali fazem parte desse conjunto. Então a gente pode ter misturas entre letras e números, caracteres especiais como arroba, sustenido, cifrão. Tudo isso pode estar armazenado nesse tipo de variável. Algumas proposições que utilizam o tipo caractere. Constava na prova: use somente caneta. Aviso: não pise na grama. Meu nome é Rodrigo Curvelo. Então todas essas frases, o armazenamento, as variáveis principais são do tipo caractere. O tipo lógico é um dos tipos também básicos, tipos primitivos. Ele sempre tem um valor que a gente chama de booleano. Ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Então ele só serve para armazenar 2 tipos de informação: é verdadeiro ou falso. Então algumas preposições utilizando esse tipo lógico: a porta pode ficar aberta ou fechada. A lâmpada pode estar acesa ou apagada. Matemática: ou você sabe ou não sabe. Dados constantes, falando sobre constantes, são aqueles que não sofrem alteração no decorrer do programa. Todas as variáveis que a gente declara, tipo salário, nome do aluno, no decorrer do programa elas podem sofrer alterações. O usuário pode chegar e digitar um valor diferente para esses valores. Já uma constante, ela vai entrar no programa com um valor pré-definido e esse valor vai seguir até o final do programa dessa mesma maneira. Então, um exemplo mais clássico de constante que a gente utiliza é o π, que é 3,14. Então, é um valor constante.
Variável. Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado. Então, diferente da constante, que o valor é contínuo, fixo, uma variável ela existe justamente para ter a possibilidade de alterar o seu valor, alterar o seu conteúdo. Exemplo de valores que são variáveis, a cotação do dólar está mudando toda hora, peso de uma pessoa, inflação, tudo isso são valores variáveis. Os identificadores são os nomes que a gente vai dar para essas variáveis. E eles têm que seguir uma série de regras para serem valores válidos para serem utilizados como identificadores. Então, primeira regra, devem começar por um caractere alfabético, então tem que ter um caractere alfabético, tem que ter uma letra no começo. Eles podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos. Depois que eu tenho a primeira letra, né, o primeiro caractere alfabético, eu posso ter mais uma sequência de vários caracteres alfabéticos. 3. Não devem ser usados caracteres especiais. Então, dentro de um nome de variável, né, um identificador de variável, a gente não deve usar arroba, sustenido, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Esses caracteres especiais eles não devem estar presentes. E também não deve conter espaços entre os nomes identificadores. Então, a gente tem uma lista de identificadores que a gente pode classificar como válidos. Alfa, X, BJ153, K7, notas, média, ABC, INPS, FGTS. Então, todos esses caracteres, né, todos esses identificadores, eles são classificados como válidos. Já os identificadores abaixo, eles são inválidos. 5x, o que está errado nessa declaração? Começa com um número e sempre deve começar com um valor alfabético. E, abre parênteses, 13, fecha parênteses. Então, a gente tem caractere especial, que é o parênteses. A, B, caractere especial, os dois pontos. X menos Y, caractere especial, menos. Nota dividido por 2, então a divisão é um caractere especial. AWQ vezes 3, então o vezes é um caractere especial. P e AA, então o E comercial é um caractere especial. E o média ele tem um acento, que também é considerado um caractere especial. Todas as variáveis, né, que são usadas em nossos algoritmos, elas ficam armazenadas em memória. Então o computador guarda isso na memória RAM do computador, só que para dentro do programa isso é acessado através do nome da variável. Então existe uma regra para a gente definir, para a gente criar essas variáveis nos nossos programas. A primeira coisa que vai é o tipo de variável e depois os identificadores. Identificador 1, identificador 2, que são os nomes das variáveis. Então, exemplos de criação de variável. Inteiro, número, vírgula, valor, vírgula, soma. Então, nessa linha eu estou dizendo que eu tenho uma variável chamada número, uma outra chamada valor e uma outra chamada soma. E elas são do tipo inteiro. Quer dizer, o valor que eu posso armazenar dentro delas é do tipo inteiro. Real, juros e salário. Eu tenho duas variáveis do tipo real. Caractere, nome, sobrenome e rua. Lógico, sexo, estudando e recebe salário. São todas variáveis que têm duas situações somente para ser feitas. Alguns cuidados que a gente deve ter na hora de criar essas variáveis. Então, não criar mais de uma variável com o mesmo identificador. Eu não posso, dentro do meu programa, ter duas variáveis com o mesmo nome. Eu tenho que tomar esse cuidado para não cometer esse erro. Isso vai dar problema na hora de construir os algoritmos. Respeitar os tipos de dados. Então, a gente tem uma variável inteira, eu tenho que ter o cuidado de somente jogar, somente armazenar lá dentro valores do tipo inteiro. Se eu respeitar essa regra, o algoritmo vai funcionar perfeitamente. Outro cuidado, definir os identificadores com o nome que associem ele ao valor que ele armazena. Isso é um erro que acontece bastante quando a gente está iniciando a programação, que é colocar valores da variável como x, y, w, e a gente não sabe o que isso quer significar dentro do programa. Então, por exemplo, se eu quero armazenar a nota de um aluno, o nome de um aluno, alguma coisa, eu coloco exatamente o nome de variável, que quando eu olhar isso dentro do programa, eu já vou saber exatamente sobre o que está falando aquela variável e o que ela armazena. É muito mais fácil eu criar uma variável chamada salário, que quando eu olhar no meu código-fonte eu vou ver essa variável, eu já vou saber, é ali que está armazenado o salário do funcionário, do que colocar o nome da variável como x. E aí eu vou olhar no programa e pensar, mas o que está armazenado nesse x? Então, tem que ler todo o programa para poder entender o que está dentro desse x. Então, sempre coloquem o nome da variável o mais próximo, o mais fácil, para vocês estarem linkando com o valor que ela armazena.
Expressões aritméticas. Então agora a gente vai para a parte matemática e como essa parte matemática está inserida dentro da programação. Então a gente denomina expressão aritmética aquela cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numérica, incluindo inteiro ou real. Chamamos de operadores aritméticos o conjunto de símbolos que representam as operações básicas de matemática. Então vamos dar uma olhada nesses operadores. Então a gente tem o operador de soma, né, de adição, que é o mais, de subtração, que é o menos, multiplicação, que é o asterisco, de divisão, que é a barra, o mod, que é o resto da divisão, ele pega somente o que restou para dar a divisão correta. Por exemplo, a gente tem ali 9 mod 4, igual a 1. Então a divisão, né, do 9 por 4, mais próximo que chega é o 8. Então para 9 fica sobrando 1. Então o mod ele sempre pega o resto da divisão. O div ele pega exatamente o resultado da divisão, a parte inteira do resultado da divisão. Então eu tenho lá 9 div 4, ele vai pegar só o valor 2. O pot é a potenciação, né? X elevado a 1y, então eu tenho lá pot de 2 na 3, então é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então o resultado daquele pot 2,3 vai ser 8. E eu tenho também a radiciação, que é a raiz quadrada. No caso ali eu estou fazendo um rad de 9, que vai dar 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A gente tem que sempre seguir as prioridades na hora de fazer essas equações. Então a primeira prioridade é os parênteses mais internos. Depois vem as operações de potência, radiciação, né, de raiz quadrada, multiplicação, divisão, o div, o mod, o mais e o menos. Então essa é a regra de prioridade na hora de definir quando a gente vai começar a resolver uma equação. As expressões lógicas, elas já trabalham com os operadores lógicos. E o resultado delas sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Utilizamos operadores relacionais para realizar essas comparações entre os valores do mesmo tipo primitivo. Então tá lá. Igual, né? Maior, menor, menor ou igual e diferente. Então esses são os operadores que a gente vai estar utilizando para poder fazer a relação dos algoritmos com a matemática, com a parte de lógica realmente. Então utilizaremos 3 conectivos básicos para a formação de novas proposições lógicas simples. Então agora trabalhando com a parte de lógica. O não é a negação, o e é a conjunção e o ou é a disjunção. Então vamos entender cada um deles como é que funciona. Então para isso a gente tem que ver a tabela verdade, que é um conjunto de todas as possibilidades combinatórias existentes entre os valores do tipo lógico. Então se eu tenho uma operação não A, quer dizer, eu tenho um operador de negação, se eu digo que o A é verdadeiro, o não A, que é a negação do A, ele vai ser automaticamente, se eu digo que o A é falso, e eu tenho um não A, que é a negação da minha variável, eu vou ter um verdadeiro. Então sempre é o oposto, né? Como é negação, se eu tenho verdadeiro, o resultado de não A vai dar falso. Se eu tenho falso, o resultado de não A dá verdadeiro. É sempre o oposto do valor armazenado na variável. Uma conjunção, que é o comando, né, de atribuição e, então eu tenho um A valendo falso, um B valendo falso, o resultado disso vai dar falso. Se eu tenho um A valendo falso, um B valendo falso, o resultado disso vai dar falso. Se eu tenho um A valendo verdadeiro, um B valendo falso, o resultado disso vai dar falso. Se eu tenho um A valendo verdadeiro, um B valendo verdadeiro, o resultado disso vai dar verdadeiro. Então a gente pode analisar nesse quadro aqui que a única maneira de dar verdadeiro, usando um elemento de ligação e, é os dois elementos de ligação serem verdadeiros. Qualquer outra combinação sempre vai dar falso. A única maneira de dar verdadeiro é quando os dois são verdadeiros. Essa é a característica do e. O ou já é da seguinte forma. Toda vez que tiver pelo menos um verdadeiro, o resultado da expressão já é verdadeiro. A única maneira de dar falso é quando os dois elementos são falsos. Então é justamente o oposto da conjunção e. Então a gente tem lá, falso com falso dá falso, falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Tá? Então alguns exemplos, tá, de frases onde a gente pode usar
essas ligações, até no nosso dia a dia isso já existe. Então tá lá, ó, se o Palmeiras perder e o Flamengo ganhar, eu choro de raiva. Então a pergunta é, quando eu choro de raiva? Então, como eu usei um elemento de ligação e, então tem que acontecer as duas coisas para que eu chore de raiva. Tem que o Palmeiras perder e o Flamengo ganhar. Quando essas duas coisas acontecerem, aí realmente eu vou chorar de raiva. Se eu usar um elemento de ligação ou uma das duas coisas acontecendo, o Palmeiras perdendo ou o Flamengo ganhando, somente uma delas precisa acontecer, já é verdade a expressão e aí eu já choro de raiva. Então essa é a diferença que existe entre o e o ou. Por exemplo, a mãe de vocês fala o seguinte: se você tirar o lixo, né, botar o lixo na rua todos os dias e for bem no colégio, no final do ano você vai ganhar um presente legal. Então, se ela usou o e, você obrigatoriamente você já sabe que você tem que fazer as duas coisas. Você é obrigado a fazer as duas coisas para ganhar um presente legal no final do ano. Se ela usar no meio dessa frase o ou, então automaticamente já sabe que eu posso fazer uma coisa ou a outra que eu já vou ser presenteado no final do ano. Então essa é a diferença entre e ou. Então a gente tem uma expressão, né? Vamos dar uma olhada na resolução dessa equação, então, passo a passo, usando essa didática do algoritmo. Então a gente tem a expressão completa na primeira linha, então a gente vê que a primeira coisa que a gente tem que resolver são os parênteses internos. Então aqui a gente tem 14 menos 10 e do outro lado a gente tem 2 vezes 10. Então isso foi o próximo passo que foi resolvido aqui, tá? Dando aqui o resultado 20 e aqui o resultado 4. Depois disso é feito a soma, né, do 20 mais o 4, gerando aqui o 24. E o resultado final disso, 33. Certo, pessoal? Chegamos ao final da nossa aula número 2. Agora vocês devem fazer os exercícios e na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre algoritmo sequencial. Até lá!